Olá, eu sou Angélica Valverde, psicoterapeuta, trabalho com terapia regressiva e captação psíquica. Qual a diferença básica dessas duas técnicas? Na terapia regressiva, quem acessa é o próprio paciente em estado de relaxamento profundo, um estado alterado de consciência. É possível tomar conhecimento de vivências tanto da vida atual quanto de vidas passadas, que precisam de esclarecimento, tratamento, partes nossas que ficaram presas em traumas, dramas, dúvidas, tristezas, situações assustadoras, mortes violentas. Isso pode ser acessado e tratado. E você não precisa ter medo da terapia regressiva, onde você vai fazer o acesso. Sabe por quê? Porque todo o material que chega foi selecionado dentro do grau de suportabilidade da pessoa, né, do paciente naquele momento. Então é bastante tranquilo. Pode haver emoção, um nível de angústia, choro, mas tudo isso é importante porque está sendo feito toda uma limpeza, né, desse conteúdo. Além da compreensão, existe uma carga energética que está sendo expurgada. Está havendo uma compreensão em relação ao que é vivido hoje. A vida atual é muito importante, mas ela fica mais compreensível e as vicissitudes que nós vivemos na vida atual podem ser melhor compreendidas quando eu tenho acesso a esse passado milenar. Na captação psíquica, quem faz o acesso é sensitiva. E o terapeuta vai conversando com as personalidades. Eu tenho outros vídeos no meu canal, Terapia Regressiva Angélica Valverde, esse canal que você está acompanhando, explicando melhor tudo isso. Inclusive, eu convido você a conhecer os outros vídeos e, se você gostar da proposta, se inscreva, compartilhe os vídeos. Eu acho que é importante primeiro você conhecer os outros vídeos. Eu não acredito que alguém vá ver um vídeo de um canal e já ficar super interessado. É interessante conhecer mais e essa é a proposta que eu faço agora para você. O que eu trago neste é sobre a depressão e vidas passadas. Nós sabemos que a depressão está assolando a humanidade. Nós podemos pensar esse quadro seguindo vários caminhos diferentes. O momento da humanidade, a vida atual, dentro de uma visão psicanalítica, nós vamos ter uma outra compreensão. Nós podemos também colocar foco para entendermos esse quadro que é tão sofrido e tão doloroso nesse viés espiritualista relacionado a vidas passadas. Que fala, por que espiritualista? Porque fala de um espírito que forma personalidades para atuação na matéria com um objetivo de crescimento. Então, esse é o enfoque que eu vou dar para você conhecer um pouco mais dos fatores que podem levar a um quadro de depressão, inclusive na infância. Uma criança pode ter depressão, uma criança pode buscar, inclusive, o suicídio. Como alguém, né, se sentindo alguém que não teria que estar aqui, que não quer estar e que tem desencontro com sua família na vida atual, que não se sente bem na sua família atual, que não é tão atual assim, que é uma reedição. Vamos começar por aí então. Uma criança, um adolescente que apresenta quadros de depressão, inclusive com ideação suicida, né, fica
pensando como é que poderia terminar com a sua vida física, pode sentir-se num grupo familiar formado por inimigos do passado. E as vivências dolorosas, muitas vezes, de várias existências anteriores, têm um peso tão grande sobre essa criança, sobre esse adolescente especialmente, que a vontade é de fugir. O único jeito pensado e possível é o extermínio de si mesmo, que na verdade não é extermínio, porque a morte só encerra a vida física. Os corpos sutis passam a vibrar na quarta dimensão, no mundo astral, e a pessoa continua sendo o que ela é, sentindo e pensando da mesma maneira. Nós vamos encontrar então algumas vivências na gestação que podem responder por esse sentimento de não pertenço a esse grupo, não me dou bem com a minha família, não gosto dessas pessoas, não me sinto à vontade com eles, fico inseguro, insegura na presença dos meus pais, não confio nos meus pais. Esse sentimento, ele pode estar vinculado, normalmente está, a vivências onde houve trapaça em outras vidas, ferimentos graves, impingidos por esses que são os pais hoje. Que mais? Situações de batalha, de disputa por poder, por exemplo, entre o filho hoje e o pai no passado, ou mesmo a mãe. Isso vai se repetindo. Assassinatos, né? O filho já matou esses pais em várias vidas, os pais já mataram esse filho. Às vezes é um dos progenitores, por exemplo, o pai hoje já matou o filho ou filha várias vezes em outras existências. E a mãe vem num lugar de cuidadora, de fazer esse papel de mediadora entre essas duas partes. Isso também vai ter um custo para todos, isso também não é uma situação perfeita, vai gerar provavelmente também alguns sintomas. De qualquer maneira, são redições, são novas tentativas para que essas pessoas possam ficar harmônicas e o espírito de cada uma dessas personalidades possa cumprir o seu trabalho evolutivo quando a paz vence a guerra nos grupos familiares. Então, um bebê, quando ele está na barriga de uma mãe que já o matou inúmeras vezes, ele se sente ameaçado, ele tem já o seu campo astral e ele capta que aquela que o abriga no ventre é uma inimiga. Na verdade, ela não é, ela já foi, mas ele sente como sendo a própria inimiga do passado ou inimigo. Normalmente são várias existências, e aí pode ter sido homem ou mulher, essa mãe hoje, né? E esse bebê no ventre, ele sente isso e fica muito assustado. Ao ponto de alguns bebezinhos, embriões e fetos, como estão ligados a um espírito inteligente, então eles já têm a sua personalidade em formação, aqueles que eles vão ser nesta vida atual, né? A personalidade atual já pode engendrar o próprio aborto. Alguns abortos espontâneos, eles são realizados pelo próprio bebê, que não suporta estar naquele campo dessa mulher que vai ser sua mãe, mas que é aterrorizante para ele, é uma figura assustadora para ele. Nesses casos, nós vamos ter então
essa possibilidade, que é triste, mas que acontece. E aí você pode perguntar, mas como é que se sabe isso? Através dos acessos dessa técnica incrível que é a regressão e mesmo a captação psíquica, não só na minha experiência profissional, mas na experiência profissional de terapeutas no mundo todo. Cada vez mais isso vai ficando confirmado o quanto é contundente, impactante a frequência com que isso é acessado, e quando nós temos contato com a literatura, nós vamos encontrar esse ponto. Se esse bebê continua a gestação e nasce, ele pode, no seu desenvolvimento, sentir a energia dos pais como a energia de inimigos, e ele pode se ver sem saída, e ele pode então fazer contato com personalidades suas do passado que estiveram em situações críticas, próximas a essa dupla que hoje é o casal parental. Então ele pode sintonizar-se com personalidades que sofreram nas mãos dessas pessoas, personalidades que foram aprisionadas, envenenadas, escravizadas, enganadas. Então, esse ser sente um grau de rebeldia dentro de si, uma oposição a essa vivência reencarnatória nessa família, e essa oposição e essa rebeldia pode gerar, sim, um estado depressivo. O estado depressivo, ele carrega uma mensagem que é: nada me agrada, eu não quero estar aqui, nada me interessa, eu não quero viver, eu me recuso a estar nesse ambiente, neste planeta, nesta cidade, não tem nada que me faça feliz. O estado depressivo guarda um sentimento de recusa dessa realidade. Eu me recuso a aceitar a vida como ela é. Eu me recuso a ter essa vivência. Quando eu digo isso, eu estou criticando os depressivos? De maneira alguma. Principalmente porque quando nós conhecemos a dor desse passado, fica muito mais fácil compreender esse grau de recusa, essa oposição à vida e um possível desligamento da vida que aparece nos sintomas: perda de interesse pelas atividades, dificuldade de aprendizagem, descuido com a aparência, com a higiene, pode atingir a área da alimentação, pode vir também seguido de adoecimento físico. Então, quando nós entendemos essas histórias do passado, e que neste vídeo especialmente eu estou falando pais que são inimigos do passado, essa criança, esse adolescente, eu estou falando dessas fases porque são as fases mais vulneráveis, podem já começar a apresentar os sintomas de um quadro depressivo que pede tratamento, pede cuidado, quanto antes, melhor. Um filho também pode ter essa vivência como resposta ao projeto encarnatório ao qual ele está contrário, e um filho também pode atacar os pais de N maneiras porque ele está se defendendo, ele está tendo uma atuação defensiva em relação a essa situação conflitante que é ser cuidado por aquele que me feriu no passado. Ouvir um eu te amo daquele que me feriu no passado. É claro que não existe essa lucidez, mas o inconsciente capta sim.